Irmãos, estamos dando início a mais uma aula do curso avançado em teologia do CETADEM, Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus de Mossoró, no Rio Grande do Norte, disciplina de Hermenêutica Bíblica 2. Hoje, na lição de número 7, vamos estudar diretrizes para as figuras de linguagem simples. Relembrando aquela nossa figura que temos mostrado em aulas anteriores, quando a gente começa, pega um texto bíblico para interpretar, o primeiro passo, a gente começa aqui, o primeiro passo é saber o significado de cada palavra que ocorre no texto. Para isso, a gente precisa da ajuda dos dicionários. Depois, vamos analisar o significado de cada palavra no contexto da frase. Isso porque uma palavra pode ter mais de um significado, porém, na frase lá do texto, ela só tem um significado. Em seguida, vamos avaliar o contexto imediato, que diz respeito aos versículos que vêm antes e depois daquele texto que a gente está estudando. Depois, vamos ampliando aqui o círculo, vamos ampliando, aumentando aqui o círculo, para avaliar o contexto do livro, né? Cada escritor bíblico escreveu um livro das Escrituras, tendo em mente uma mensagem a ser transmitida. Então, tem que aquela interpretação do texto estar de acordo com o contexto do livro. Em seguida, vamos avaliar o contexto bíblico, que estudamos na aula passada, o contexto de toda a Bíblia, tendo como regra máxima que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou a Escritura interpreta a Escritura. Então, não pode haver contradição, porque, embora tenhamos 40 escritores diferentes, a Bíblia tem um só autor, que é o Espírito Santo. Então, há uma harmonia no que se ensina na palavra de Deus. Também devemos avaliar o contexto histórico-cultural para saber os costumes, como é que era a sociedade, a política, a geografia. Então, muitas coisas da época são fundamentais para entendermos esse contexto. E, por fim, no último círculo aqui, nós temos o contexto literário. O contexto literário vem de literatura, né, de escrever livros, e diz respeito ao tipo de literatura, porque os escritores bíblicos, eles usaram diferentes gêneros textuais ou gêneros literários para escrever e transmitir a palavra de Deus. Então, na Bíblia você tem história, na Bíblia você tem legislação, que é lei, história, você tem poesia, né? Tem livros poéticos, tem narrativas históricas, a maior parte da Bíblia é de narrativas históricas, você tem cartas, cartas ou epístolas, tem biografias, e tem livros apocalípticos, com mensagem apocalíptica, com mensagem profética. Então, você tem vários gêneros literários na Bíblia. Então, é importante que você saiba esse contexto literário. Então, as lições de hoje, lição 7 e 8, que nós vamos estudar, trata justamente das figuras de linguagem que são usadas na comunicação do texto, e tudo isso se refere ao contexto literário. Então, como um escritor chegaria a descrever o Deus invisível, a eternidade, a graça, o céu e uma multidão de temas deste tipo, sem compará-los, contrastá-los e associá-los com objetos familiares? Então, irmãos, as grandezas de Deus são tão infinitas, são tão profundas, que falta palavras para a gente descrever. Falta palavras para a gente descrever Deus, o céu, a criação, os propósitos de Deus, a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus atuar no mundo e na nossa vida, de se relacionar conosco. Então, tudo que diz respeito a Deus, a gente só entende um pouquinho, né, da grandeza de Deus. Um pouquinho que ele revelou através da sua palavra. Então, os escritores, eles bíblicos, eles
têm usado, eles usam diferentes figuras de linguagem, expressões, para tentar descrever, né? Numa tentativa de tentar descrever as coisas de Deus. Então, as figuras de linguagem são recursos apropriados para ligar, né? Fazer uma ligação entre aquilo que é de difícil compreensão com o que se entende com facilidade. Então, tem determinados assuntos que são difíceis da gente entender, mas às vezes a gente faz uma comparação, né? Usa uma figura de linguagem para ilustrar, então a gente entende, a gente abre a mente, né? Por exemplo, amor. Amor é uma palavra tão difícil, irmãos, de descrever, mas a gente pode falar várias coisas do dia a dia, vários episódios do dia a dia, que a gente vai ter condição de dizer se ali teve amor ou faltou amor, se o amor ali foi pouco ou o amor foi muito. Então, a gente, para descrever determinadas coisas, né, precisamos usar figuras de linguagem, né? E nessa lição de número 7, tem aqui uma classificação das figuras de linguagem simples, aquelas mais comuns encontradas no texto bíblico. A gente estudou isso de forma mais exaustiva até, né, na disciplina de hermenêutica bíblica do curso médio. Vocês têm um livro-texto, vocês já passaram pelo curso médio, e lá tem bem detalhada essa parte de figuras de linguagem. Então, o autor aqui do nosso livro-texto, ele classifica as figuras de linguagem em 4 tipos. Figuras de linguagem de comparação, de relacionamento, de contraste e de adição, né? As figuras de comparação, ele fala da símile, da metáfora. Dentro da metáfora, você tem o antropomorfismo e a personificação, né? Entre as figuras de relacionamento, você tem troca de nomes, a parte pelo todo, todo pela parte, ou a metonímia. Contraste, declaração oposta ou ironia, e figura de linguagem de adição, um exagero ou hipérbole. Então, você tem aí várias dessas figuras de linguagem, e nós vamos aqui rapidamente tentar compreender mais ou menos como é que funciona cada uma dessas figuras de linguagem. Comecemos aqui pelas figuras de linguagem de comparação, né? Aquelas figuras de linguagem que comparam, que faz comparação. A primeira delas aqui é a símile. A símile realiza comparações expressas ou declaradas mediante palavras como, assim como ou assim. Então, quando no texto bíblico já traz, né, essas palavras, como, assim como e assim, já é um indicativo muito forte de que ali está sendo feita uma comparação. Aqui em Gênesis 16 e 12, diz aqui, ó, ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Observe que aqui não está dizendo, se eu não estou enganado, isso aqui se refere a Esaú. E aqui não está chamando Esaú de jumento selvagem. Ele será como um jumento selvagem. Então, o escritor bíblico aqui, ele tinha em mente determinado jeito de ser do jumento selvagem. O jumento selvagem tem determinada característica que era conhecida daqui do escritor. Então, ele diz que Esaú será como o jumento selvagem, né? A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Então, aí nós temos uma símile, uma comparação. Obadias 1 e 4. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Então, observe aqui, que aqui está falando de Edom, que é Esaú, que a cidade, né, de Edom era no topo das montanhas, onde hoje fica ali a Jordânia, né, aquela montanha do lado leste do Rio Jordão. E eles se gabavam, né, de que morava nos altos, num lugar muito estratégico, e que era difícil dos exércitos
atacarem eles. E aí Deus diz, se te elevares como águia, né? E por quê? Porque a águia, ela faz o seu ninho nas partes mais altas da paisagem, nos topos das serras, né? E ela voa muito alto. Então, ele faz essa comparação. Jesus também fez comparação, fez símile, 24 e 27 de Mateus, ele diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus aqui não está dizendo que quando ele voltar, vai ter um bocado de relâmpago, de trovão, de relâmpago. Não, ele não está dizendo que um dos sinais, uma das coisas que vai acontecer é relâmpago e trovão. Pode até acontecer, não sei. Mas aqui no texto ele não está dizendo isso. Ele está fazendo uma comparação, uma símile. Ele diz, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, quando a gente vê uma figura de linguagem dessa, então a gente tem que entender que aspecto desse fenômeno da natureza, dessa coisa conhecida, Jesus está querendo comparar. Então, isso aí, Jesus está querendo falar da rapidez, né? Da iminência, porque a gente nunca sabe quando vai haver um relâmpago. A gente sabe quando vai ver o trovão, né? Porque o trovão vem depois do relâmpago. Mas o relâmpago a gente não sabe qual é o minuto, o segundo que ele vai chegar o raio, o relâmpago. E o relâmpago é muito rápido, porque a velocidade da luz é muito grande. Então é uma rapidez, é um instante, né? É no abrir e fechar de olhos. Então ele diz, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então aqui Jesus está querendo enfatizar a questão da iminência, de surpresa e rapidez, né? E rapidez. Outra figura de linguagem e de comparação é a metáfora, que faz uma comparação subentendida ou não declarada. E um dos tipos de metáfora é o antropomorfismo. Tem muito na Bíblia, irmãos, isso aqui. Antropomorfismo. É uma palavra composta, é uma palavra que vem de antropos no grego significa homem, e morfismo vem de morfis, de forma, né? De forma. Então, essa figura de linguagem atribui a Deus características humanas. Inclusive, a gente sabe, Jesus mesmo disse, Deus é espírito. Deus não tem corpo, Deus não é um ser humano. Deus não tem cabeça, tronco e membros. Deus não tem braço, Deus não tem perna, Deus não tem ouvido, Deus não tem boca, porque ele não tem corpo. Mas o escritor bíblico, para querer ser o mais claro possível, o mais didático possível em descrever as coisas de Deus, né, se fazer entendido por nós, ele usa, né, atribui a Deus algumas características humanas para nos ajudar na compreensão. As figuras de linguagem, irmãos, elas não devem ser usadas para atrapalhar nem para dificultar o entendimento. As figuras de linguagem devem ser usadas para facilitar a compreensão. Então, aqui no Salmo 34:15, por exemplo, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, olhos e ouvidos, Deus, evidentemente, que nem tem olho, nem tem ouvido, mas o salmista aqui estava querendo enfatizar, quando ele fala de olhos, o salmista está querendo enfatizar a onisciência de Deus, que Deus está vendo o que está acontecendo conosco, Deus está nos acompanhando. E ele diz, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, ou seja, que Deus está atento às nossas orações, Deus está atento ao nosso clamor, para responder. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia de sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. Essa aqui é um antropomorfismo que muitas vezes deixa alguns irmãos assim meio encucados. Como é que pode Deus se arrepender
Então, será que Deus é falho? Será que Deus, assim, deu bobeira? Ele não sabe de todas as coisas, ele não é perfeito, ele não sabe antecipadamente de tudo que vai acontecer? Será que Deus é falho para se arrepender de alguma coisa? Não, irmãos, não tem nada a ver com isso. Quando o escritor diz isso aí, o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel, ele está usando essa figura de linguagem para se referir, né, à tristeza de Deus e à decepção de Deus, né, com o que Saul estava fazendo, que Deus, não ficou satisfeito, né, com aquilo de Saul. Então, quando uma pessoa se arrepende, nós, seres humanos, pecadores, né, quando nos arrependemos de verdade, a gente se entristece com o pecado que cometeu, a gente sente aquela tristeza, né, aquela coisa toda. Então, o escritor bíblico, ele só pega aqui aquele sentimento de decepção, né, e atribui a Deus. E não podemos, nessas comparações, atribuir tudo a Deus, achar que tudo encaixa em Deus, que não é verdade. Viu? Então, se o Senhor se arrependeu, Deus disse que ia anunciar castigo sobre Nínive, Deus disse que ia anunciar castigo sobre Nínive, mas Nínive se arrependeu e o Senhor se arrependeu de fazer aquilo que disse que faria. Ali se arrependeu no sentido de voltar atrás. Não é que Deus ia fazer uma coisa errada e aí depois, vixi, fala, meu Deus, eu ia fazer uma coisa errada, eu vou consertar. Não é nada disso. É apenas no sentido de deixar de fazer, o que ele tinha dito que faria, porque a pessoa se arrependeu, e aí mudou a atitude de Deus. Então, esse antropomorfismo é muito comum na Bíblia e a gente precisa estar atento cada vez que aparece, a gente saber qual é o ponto de comparação, né? Porque não é tudo que você pode comparar, não. Então, diz aqui Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Então, é claro que Deus nem tem mão, nem tem ouvido, mas a mão do ser humano, do homem, é um instrumento de ação, Quando as nossas mãos a gente usa para agir, Para agir. Então, quando ele diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, significa que Deus, ele pode agir a qualquer momento, Ele não tem nada que impeça. Operando eu, quem impedirá? Então, é isso que o escritor quer comunicar. Ele diz, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o nosso clamor. Então, isso aí que é importante. Outro tipo de metáfora aí é a personificação. A personificação, como o próprio nome sugere, atribui características humanas a objetos, ações, locais e conceitos. Gênesis 4:10 diz, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Foi quando Deus falou para Caim, depois que Caim matou Abel. Evidentemente, irmãos, que o sangue de Abel ali derramou sobre a terra. É claro que o sangue não tem boca, nem sangue fala, nem sangue clama, Nem sangue clama. Então, Deus está falando aqui de uma forma figurada. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, houve ali uma injustiça, houve ali uma transgressão de morte, de homicídio, o sangue foi derramado ali, foi um homicídio, tirou a vida do seu irmão, e Deus está vendo isso, Deus está vendo isso, não passou desapercebido, e essa transgressão, ela, vamos dizer assim, reclama o juízo de Deus. Essa reclamação aciona automaticamente o juízo de Deus. Então, é isso que Deus quer dizer aqui para Caim. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Salmo 114, versículo 13. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou
para trás, né? Então ele usa expressões aqui, porque o povo passou no Mar Vermelho a pé enxuto, né? Quando os sacerdotes, os levitas iam lá carregando, perdão, quando Moisés, né? Quando Moisés ia lá liderando o povo com seu cajado e tal, e passou no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu, então, como assim, ele fugiu, as águas fugiram e o povo passou a pé enxuto. E Aquiles e o Jordão voltou para trás, né? Dando uma ideia assim, né? De o Jordão andar. Aqui dando a ideia do mar, o mar fugiu, né? O mar se afastou. Então, são figuras de linguagem para se referir o que aconteceu lá no Mar Vermelho, e o que aconteceu no Jordão, né? A abertura tanto do Mar Vermelho como a abertura do Rio Jordão. Salmo 46, versículo 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Então, as águas não causam tumulto, porém, quando as ondas, irmãos, batem na rocha, as ondas batem no barranco, quando as ondas quebram no mar, ela faz um movimento. Ela faz um movimento, né? Ela faz um movimento e forma espuma, né? Forma espuma. Então, esse movimento das ondas quebrando, as ondas dando, né, forte, batendo contra um barranco, etc. Então, ele chama que as águas estão tumultuando, ela está fazendo algum estrago ali, né? E na sua fúria, os montes estremeçam. Então, por exemplo, quando há um terremoto, né? Quando há um terremoto, a terra treme, os montes tremem, né? Então, eles, na sua fúria, é claro que monte é uma coisa inanimada, não tem vida. Monte é rocha, pedra não é ser vivo, e muito menos gente. Ele jamais vai ter fúria, mas ele está falando, né, da agitação do movimento do terremoto. Então, são metáforas de personificação, atribui características humanas a objetos, ações, locais e conceitos. Salmo 46, aqui não aqui eu acho que eu errei aqui, tá a mesma referência. Salmo 46 e 3 e Salmo 46 e 3, né? Não pode ser o mesmo versículo para as duas coisas, né? Depois a gente vai corrigir isso aí. Mas o versículo está certo, que diz assim: os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Observe aqui, irmãos, os montes, os rochedos, eles não pulam, nem saltam, né? Eles saltaram como carneiros, né? E as colinas, né, que também são montes, né? É uma montanha, né? Como cordeiros do rebanho, né? Então, são linguagens figuradas que não devem ser tomadas como literais. É muito importante a gente entender essas coisas para que um texto figurado a gente não interprete de forma literal e nem um texto literal a gente interprete de forma figurada. Por isso que é importante a gente, quando estiver lendo o texto bíblico, a gente ter aquela capacidade de detectar ali em cada versículo se tem ou não alguma figura de linguagem. O nosso comentarista do livro também fala de figuras de linguagem de relacionamento, que faz associações. A metonímia, por exemplo, ela substitui uma palavra ou nome, pondo no seu lugar algo com que se relaciona estreitamente. Romanos 9:13 diz: como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Aqui, irmãos, é uma citação lá de Abacuque, e aqui não está se referindo, Jacó não está se referindo da pessoa de Jacó, filho de Isaac. Aqui não está se referindo à pessoa de Esaú, irmão de Jacó e filho de Isaac. Aqui está se referindo ao povo de Israel, a descendência de Israel, a descendência de Jacó. Então ele pega
né, coloca Jacó como representando todo o povo de Israel e coloca Esaú como representando todos os descendentes de Esaú, que são os edomitas, né? Outro nome de Saul também era Edom, que significa vermelho. Então, Deus amou esse povo e aborreceu esse outro. É comum a gente vê também no Antigo Testamento, nos livros dos reis, dos profetas, é comum também a gente ver lá o escritor falando de Samaria. Samaria fez isso, Samaria fez aquilo, Samaria vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas, na verdade, aquilo ali não está se referindo apenas à cidade de Samaria, mas está se referindo, né, a todo o reino do norte, as 10 tribos do norte, cuja capital é Samaria. Então, ele fala de Samaria, mas para se referir a todo o reino do norte, como também, às vezes, pode falar de Jerusalém para se referir a todo o reino do sul, né, ao reino de Judá. Às vezes, também fala Efraim, às vezes, claro que Efraim é uma das tribos, Efraim foi descendente de José e é uma das 12 tribos, mas às vezes tem textos que falam de Efraim como representando todo o reino do norte, porque a tribo de Efraim era uma tribo que se destacava muito no reino do norte. Então, tudo isso são metonímias. Lucas 16, 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Observe que nessa passagem aqui do rico e Lázaro, que Jesus falou, o rico queria voltar aqui para a terra para poder pregar para a sua família, e Abraão disse: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Só que Moisés e os profetas já tinham morrido há muito tempo. Então, quando ele diz aqui, tem Moisés, está se referindo à lei de Moisés, a escritura escrita por Moisés. E quando diz aqui os profetas, está se referindo aos demais livros da Bíblia. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Fazer algum comentário? Se quiser, pode falar, viu? Então, ele tomou aqui Moisés e os profetas para se referir ao Pentateuco e aos demais livros do Antigo Testamento. Isaías 7:2. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados. Então, observe aqui, a casa de Davi está se referindo lá ao reino do sul, Judá, porque o rei que reinava em Jerusalém era descendente de Davi, era a dinastia de Davi, ou a casa de Davi, que reinava no sul, em Jerusalém. Então, diz aqui, a Síria estava aliada com Efraim. Claro que Efraim é uma das tribos lá do norte, mas aqui está tomando Efraim como representando todo o reino do norte, representando as 10 tribos. Então, é interessante a gente observar isso aqui. Casa de Davi não é o edifício físico, a construção onde ele morava com a sua família, não. A casa de Davi está se referindo à descendência de Davi, especialmente a sua dinastia. A sinédoque é parte de alguma coisa mencionada como se fosse a coisa inteira ou vice-versa. Toma parte pelo todo ou todo pela parte. Então, a parte representando a totalidade. Então, diz aqui, conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, né? Na verdade, ele queria se referir às pessoas, né, que anunciam boas novas. Então, ele diz os pés, né? Ele toma uma parte pelo todo, os pés pelo corpo inteiro, pela pessoa inteira. Os pés aqui está se referindo à pessoa inteira. E também podem tomar a totalidade representando a parte. Jeremias 26:9 diz: e ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na cidade
Senhor. Então, quando ele diz assim, todo o povo, para significar, só para chamar a atenção que foi muita gente, mas não significa que foi todo mundo literalmente, né? Não significa que foi todo mundo literalmente. A gente às vezes diz, foi uma ruma de gente, né? Foi o mundo todo. Hoje foi o mundo todo, mas não. Ele está tomando todo aqui por uma parte, o todo representando uma parte. Né? Não foi todo o povo que estava contra Jeremias, mas foi muita gente. Né? Então, todo aí não é todo literalmente. Figuras de linguagem que contrastam ou acrescentam. Uma delas é a ironia. A ironia é uma declaração oposta que expressa exatamente o contrário, né? O inverso do sentido pretendido. 1 Reis 18 e 27, quando ali Elias zombava dos profetas de Baal, Elias ali estava fazendo ironia, estava ironizando com os profetas de Baal e Aserá. Então Elias disse, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Você acha que Elias acreditava que Baal era Deus? Elias jamais acreditava que Baal era Deus, né? Mas ele estava ironizando, dizendo assim, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará, né? Com isso, Elias não estava, vamos dizer assim, assumindo que Baal existia, não. Elias não estava concordando que Baal existia e que era fraco, não. Ele estava fazendo uma ironia. Então, esses aspectos são importantes, né, para a gente entender. E a hipérbole é um exagero intencional para chamar atenção para alguma verdade, né? Então, eu falei agora, né, às vezes a pessoa diz, eu estou morrendo de fome. Às vezes a pessoa está com fome mesmo, mas não está à beira da morte, né? Não está à beira da morte, não está passando pelo vale da sombra da morte. Mas a gente diz, estou morrendo de fome, porque eu quero, é um exagero intencional para chamar atenção para alguma verdade, e a Bíblia usa muito isso aí. Salmo 6, versículo 6, por exemplo, o salmista disse, já estou cansado do meu gemido toda noite. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Então, irmãos, olha aí o exagero do salmista. Primeiro ele disse toda noite. Se você olhar uns capítulos anteriores de Salmo, ele diz que se deita e dorme tranquilo, porque o Senhor dá o sono a ele tranquilo. Mas ele já diz aqui, toda noite, né? Então, ele está tomando uma parte pelo todo, extrapolando aqui, porque ele quer chamar atenção. É claro que várias noites, né, ele gemia, várias noites ele chorava no seu leito quando ia dormir, mas não significa que era 365 dias no ano, não. Significa que era com muita frequência, né? Quando ele, toda noite, é porque muitas noites. Então ele diz, aí ele chama atenção aqui, eu faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Será que o choro dele derramava lágrimas suficiente para encharcar o colchão, encharcar a cama, as lágrimas suficientes para transformar a cama dele numa piscina para nadar, né? Para nadar? Não, ele está exagerando para chamar a atenção do seu, né? Da sua situação. Então, isso é importante a gente entender e não tomar isso ao pé da letra, mas entender que é um exagero intencional para chamar atenção. Até Jesus também usou essa figura de linguagem, a hipérbole, na famosa passagem que ele diz, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, inclusive essa palavra aqui de Jesus, algumas pessoas dizem, não, porque não é assim,
não é literal, porque a agulha era uma porta que tinha lá em Jerusalém, que os camelos passavam por dentro e não sei o que lá, né? Mas grande parte aí dos teólogos e estudiosos, ele entende que isso aqui é uma metáfora, perdão, é uma hipérbole, é um exagero intencional para chamar a atenção da dificuldade que tem um rico de entrar no reino de Deus, porque muitas vezes ele se deixa levar pela sua riqueza, a riqueza dele atrapalha ele seguir a Cristo, como é o caso daquele jovem rico. Então, a gente deve entender isso como uma hipérbole, um exagero intencional para chamar atenção. Jesus disse, né, que os fariseus e escribas lá, eles eram muito hipócritas, eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Aí você fica pensando, meu Deus, vamos ver aqui, uma peneira aqui, se eu vou colocar qualquer coisa aqui nessa peneira, né, se a malhazinha, o buraquinho da peneira for pequenininho, é normal, pode ser sim que coe um mosquito, é bem provável que coa um mosquito, mas será que passa um camelo? Será que passa um camelo nesse buraquinho da peneira? Claro que não, isso não é literal. Jesus estava apenas fazendo esse exagero intencional para chamar atenção, né? Tira primeiro a trave do seu olho, né, para depois tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, são coisas assim para impactar. São palavras fortes assim para impactar, para chamar atenção, e isso é uma figura de linguagem que nós podemos usar para poder chamar atenção de algum aspecto que a gente quer comunicar aos nossos leitores ou ouvintes. Então, meus irmãos, essas são as principais figuras de linguagem que são abordadas na lição 7 do nosso livro-texto, pelo nosso autor. Naquele livro do curso médio em teologia, que vocês já estudaram, tem muito mais detalhes sobre essa questão das figuras de linguagem. E eu confesso a vocês, irmãos, que quando a gente estuda essas coisas, eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande de dar os nomes. Cada figura de linguagem. Isso aqui é uma metáfora, é uma sinédoque, é uma símile, é um antropomorfismo, é uma metonímia, não sei o quê. Essa classificação, dar nome às coisas, eu particularmente tenho muita dificuldade, e creio também que muita gente tem dificuldade de dizer, isso aqui é uma sinédoque, isso aqui é uma metonímia. Mas o mais importante não é saber o nome ou a classe na qual se enquadra determinada figura de linguagem. Então, na prática, não somente para a interpretação de texto bíblico, mas para qualquer interpretação de qualquer outro texto. O mais importante é saber reconhecer onde a figura de linguagem aparece no texto. Então, a gente precisa... O mais importante é quando a gente lê o texto, a gente saber identificar e enxergar. Aqui é uma figura de linguagem. Então, se é uma figura de linguagem, eu não posso interpretar literalmente essa expressão aqui. Tenho que buscar, o sentido que ela está representando. Então, o mais importante é a gente reconhecer onde aparece uma figura de linguagem no texto e interpretá-la corretamente. Interpretá-la corretamente, não considerando-a como literal. Então, isso é o que é mais importante, isso é o que se exige na prática. Não tome como literal um texto figurado, uma figura de linguagem como literal, mas também não tome como literal uma figura de linguagem. Então, a gente tem que ter essa percepção de entender o que é literal, o que é figurado. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre o que nós falamos até aqui, na lição 7, sobre diretrizes para figura de linguagem simples?